Olá, amores do oitavo ano. Eu sou a professora Maria da Conceição. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. As páginas do blog, eu espero que vocês já tenham curtido, se inscrito, compartilhado, tenham estudado através delas, que é um dos principais objetivos. Essa semana nós vamos dar início à unidade 2 do livro de vocês. Nós vamos continuar utilizando o livro didático, certo? Ele é maravilhoso, dá para a gente aproveitar bastante o conteúdo que tem nele. E nós estamos dando início à unidade 2, que traz como tema os seres vivos, reprodução e desenvolvimento. Tenho certeza que vocês vão gostar desse tema, porque nós vamos ter muito que conversar lá no bate-papo, no grupo de estudo, tá certo? Vamos ao capítulo 4. O capítulo 4 traz como tema reprodução dos seres vivos e a habilidade que nós queremos desenvolver é a habilidade do ensino fundamental, oitavo ano de ciência, habilidade 7, tá certo? Diz o quê? Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Nós vamos começar com uma conceituação do que seja, né, esses processos, certo? Aí, ó. Uma das etapas do ciclo de vida dos seres vivos é a reprodução necessária à existência das espécies. Você pode acompanhar a leitura e a explanação no livro didático, as páginas 94 a 102. Então, pode pegar o seu livro já lá para a gente acompanhar melhor, tá bom? Reprodução dos seres vivos, é o título do capítulo 4. Todo ser humano tem o direito de decidir se quer ter filhos, quantos filhos deseja ter e quando é o melhor momento para tê-los. Isso faz parte do que se conhece como planejamento familiar, um direito garantido por lei que está na Constituição brasileira. Quando não deseja uma gravidez, podem-se usar métodos contraceptivos. A gente vai ver isso ao longo do capítulo. Por que a tia está falando isso agora? Porque é uma das etapas que a gente vai falar nesse capítulo, tudo bem? A decisão do melhor contraceptivo deve ser feita pelo casal, pois o sexo seguro é de responsabilidade compartilhada. Vamos lá, reprodução dos seres vivos. Essa página, certo? É a página do livro de vocês. Página 98. Já fizemos a introdução do capítulo, agora nós vamos para o capítulo 4. O que é que nós vemos aí, pessoal, nessa página? Na página 98 e 99. Nós vemos uma ilustração, né, da tartaruga do Amazônia, né, em várias etapas do seu desenvolvimento. Não é isso? Aqui. Desenvolvimento da tartaruga do Amazônia, né? As etapas de reprodução dele. Vocês podem observar no livro, é um infográfico, né? A gente já está habituado a ver esse tipo de coisa. A gente vê a tartaruga sozinha, depois ela com o companheiro, ela sai para a água. Se ela sai da água, ela põe os ovos na areia, depois os filhotes nascem e começa todo o ciclo novamente. Você sabia que a reprodução permite que características como a cor dos olhos e dos cabelos sejam transmitidas de pais para filhos? Então, vamos aprender mais sobre o tema. A reprodução é uma das características gerais dos seres vivos. Ela é fundamental para a preservação da espécie e pode estar dividida em dois tipos, sexuada e assexuada. Na reprodução assexuada, os seres se reproduzem por si só, sem participação de outro da mesma espécie, gerando indivíduos geneticamente idênticos. Já na reprodução sexuada, é o meio de reprodução mais comum e baseia-se na união do gameta masculino com o feminino formando o zigoto. É o tipo de reprodução da espécie humana. Ó que ilustraçãozinha. Olha aí, né? Vamos lá. Reprodução dos animais e plantas. Reprodução é o processo em que indivíduos, progenitores, geram novos indivíduos semelhantes a eles, são os descendentes. Essa semelhança está relacionada com o material hereditário que passa de uma geração à seguinte, ou seja, à outra, né? A reprodução é uma das principais características dos seres vivos e possibilita a continuidade das diferentes formas de vida. Existem dois tipos de reprodução, que a gente já viu, né? Que é a assexuada e a sexuada.
A sexuada envolve apenas um progenitor, a partir do qual são formados outros indivíduos praticamente idênticos a eles. Na reprodução assexuada, o material genético do descendente é idêntico ao do genitor. Na reprodução sexuada, geralmente envolve dois progenitores, um macho e uma fêmea. Ocorre a combinação do material genético dos progenitores, o que resulta no desenvolvimento de novas características nos descendentes. Esse tipo de reprodução acontece principalmente nos organismos pluricelulares. Aí nós temos um desenho, certo? Reprodução assexuada, reprodução sexuada. A gente vai ver mais sobre esse assunto nas próximas aulas. Vida e reprodução, livro de vocês como um todo agora. Agora a gente vai ver a página do livro, que vocês vão poder observar quanto conteúdo é rico, né? O livro de vocês. Vida e reprodução. Aí primeiro traz uma introduçãozinha ao tema, que é falando sobre a vida. A professora pediu que os estudantes levassem para a sala de aula imagens que para eles representassem o tema vida. E eles levaram essa figura aí, ovos de borboleta sobre uma folha de planta. Representa a vida? Aí a resposta pessoal de cada um de vocês vão responder, né? De acordo com o que vocês acham. Vida em biologia não está desassociada de reprodução. Os dois estão juntos, como vocês podem aproveitar aí e ler no capítulo, né, na página 98. E aí vocês vão ver, né, um pouco sobre material genético, DNA, hereditariedade, né, que é repasse da geração para geração das características. Vão ver algumas partes do DNA, que é a estrutura tridimensional, né, apresentada em duas fitas, certo? E unidas formam uma espiral chamada de dupla hélice. No núcleo da célula, a molécula de DNA encontra-se associada a proteínas específicas, formando, né, o complexo denominado cromatina. Aí vocês vão ver na página seguinte todas essas características numa fita só. Vamos ver lá qual é? Aí, ó. Nós temos o cromossomo, que é o que está lá no final do DNA, e aí temos a fita se desenrolando e formando várias outras, né, etapas. Cromossomo, cromatina e a dupla hélice do DNA. Certo? O DNA está contido nas células sexuais ou gametas, que elas são diploides, né, principalmente nas células dos animais, né? Os gametas são diploides, não, deixa eu ver? Elas são na diploides. Nas células diploides, o número de cromossomos é representado por 2 Ns. Nas células somáticas humanas, 2 Ns é igual a 46 cromossomos. As células haploides, quais são as células haploides? Né? Vocês vão pesquisar lá para me dizer. São apenas 23. Vocês vão ver lá que é só metade do conteúdo da célula diploide. As células se dividem. Como assim? As células se dividem, pessoal, para formar, né, os organismos. Formar todo o nosso corpo é feito a partir de divisão celular. Tia, mas como assim? As células se dividem como as bactérias? Sim. Mas de forma diferente. Como assim? As células, pessoal, para crescer, se desenvolver, reparar ferimentos e outros danos no organismo, elas precisam de novas células, que são produzidas por meio do processo de divisão celular denominado mitose. Todas as células do nosso corpo fazem mitose. A mitose, né? Tem até o exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês com a setinha do mouse. Aqui, ó, uma célula, ela vai sofrer a divisão celular no interior do seu núcleo, aí ela vai tomando outras modificações, dividiu todo o núcleo, formou 2 novas células, a mitose. Nosso corpo, todas as células produzem mitose, com exceção de uma célula, que é a célula sexual ou reprodutora, que sofre outro processo, que não é mitose, mas sim meiose, tá aí a meiose. Por quê? Quando as duas células se juntam, ao invés de se dividirem de forma iguais, elas levam cada qual partes diferentes uma do outro, certo? A gente vai ver a meiose, ó, como já estudamos, né? Os gametas apresentam apenas um conjunto de cromossomos. Isso acontece porque na meiose, o número de cromossomos da célula, que eles dão à origem, será reduzido à metade. Se é 46 cromossomos na célula, vai ficar apenas 23. Por isso, ela é considerada uma célula haploide, embora seja uma célula diploide. A primeira célula do nosso corpo, ela contém 46 cromossomos. E ela se divide até formar, né, outro ser.
tá certo? Aí tem o exemplo aqui da meiose, tem da mitose na página 100 e da meiose na página 101. Vamos a um assunto delicado, o câncer. O que o câncer tem a ver com a divisão celular e a reprodução, tia? Bem, pessoal, no livro de vocês, na página 102, tem assim, entre contextos, aí traz uma imagem, nós podemos, eu posso. Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? O Dia Mundial do Câncer, que é 4 de fevereiro. Aí ele traz uma ilustração, né, que a pessoa precisa se informar. O câncer ele é derivado da multiplicação de células e da divisão celular. E a divisão celular tem a ver com o câncer? A pergunta é essa. Vamos à resposta? Bem, o câncer é o crescimento desordenado de um determinado grupo de células. Essas células passam a invadir tecidos vizinhos e muitas células espalham-se. E assim se ramificam pelo organismo por meio da chamada metástase, ou seja, onde as células continuam com sua reprodução desenfreada. Essas alterações genéticas convertem uma célula normal em uma célula transformada, o que não responde mais aos sinais de multiplicação, morte e diferenciação que comanda a comunidade celular. O câncer é causado, em quase todos os casos, por mutação ou por alguma anormalidade de genes, oncogêneses, que regulam o crescimento e a mitose celular. As mutações podem ser causadas por agentes físicos e químicos do meio ambiente, ou ainda por produto tóxico da própria célula, radicais livres, por exemplo. A carcinogênese, o processo de formação de um câncer, pode demorar de 1 a 30 anos, porque ocorre cerca de 11.000 mutações nessa célula, certo? Aí, ó, é o crescimento desordenado, essa divisão é tão rápida que as células não chegam a amadurecer, né? Elas não realizam alguma função alguma, formando tumor, elas ficam lá só acumulando no organismo. Aí tem até o desenhozinho aqui, né? Ó. Diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Além do câncer ser um problema genético, ele pode ser relacionado a alguns fatores, tabagismo, hábitos alimentares, alcoolismo, medicamentos, fatores ocupacionais e radiação solar. E aí, vamos às atividades? Depois de assistir essa videoaula, é hora da atividade. Você já sabe como deve fazer, né? Eu vou colocar só 3 perguntas para vocês me devolverem lá, tá bom? E é isso. Até a próxima aula e um cheiro. Redes sociais, curtam, comentem, compartilhem.